qual para alimentar, né, como a maioria de nós temos uma participação religiosa, até uma formação, ter essa importância de nós compreendermos, né, que a vivência, né, da religiosidade nos implica um compromisso, né, um compromisso ético, né, com o nosso próximo. Isso requer também, né, com a vida da cidade, da sociedade, né, a vida política, né, até com ver a figura de Jesus, né, no qual nós nos espelhamos, né, percebe que ele foi uma pessoa que viveu no seu meio, viveu entre os conflitos, né, entre os problemas, buscando realmente essa importância, né, da vida, tanto da cuidar com a pessoa enquanto indivíduo, mas também, né, de uma sociedade no todo. Então, para iniciarmos esse encontro, né, vamos agora de pé fazer realmente uma oração pedindo, né, a sabedoria divina, que a sabedoria realmente, né, possa nos encher sempre de força e de esperança e de muita sabedoria para lidarmos, né, tantos com essas eleições que aproximam, mas também, né, toda a dinâmica da nossa vida, né. A eleição não é o fim de tudo, mas ele só é realmente um instrumento de um processo, né, que continua nessa vida da nossa sociedade. Deus da vida e Deus de amor, abençoai-nos aqui, nesta manhã, dai-nos sempre sabedoria para nós descobrirmos como se devemos buscar sempre o melhor para a vida em comum, para a nossa cidade, para a nossa família, o nosso bairro e a nossa comunidade. Dai também sabedoria aos candidatos que possam realmente se comprometer com o fim da corrupção e com a proposta, né, a programação para o crescimento da cidade, né, que possa visar realmente as necessidades concretas, as necessidades reais que todos nós temos, né, para uma vida digna, para o bem comum, para o crescimento da nossa cidade e de nosso país. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que Deus nos abençoe e nos ilumine nesta manhã. Tá tudo bem? Tudo bem. O senhor queria falar sobre essa atividade rapidamente? Quem está organizando isso aqui, aqui na Diocese de Campolim, nós estamos organizando essa atividade hoje, do grupo do Conselho do Laicato da Diocese de Campolim. Só vou explicar um pouquinho como que surgiu o Conselho do Laicato aqui no Brasil. Tem pessoas que conhecem muito mais do que eu e vai explicar melhor para nós. A Cassia está aqui, uma pessoa que conhece muito a história e vai acompanhar a gente, inclusive, na refeição hoje. Então, o Conselho do Laicato no Brasil começou na década de 70 e surgiu depois de uma conversa lá na CNBB entre leigos e bispos e padres da Igreja Católica, tudo bem? Essa necessidade que eles perceberam que seria importante que surja esse conselho para que os leigos e leigas da igreja possam se organizar e fazer a sua própria atividade. E naquela época começou só lá ao nível nacional, foi criado só um conselho, mas logo depois de pouco tempo foi espalhado para muitas dioceses aqui no Brasil. Hoje a maioria da diocese conta com o conselho de leigo e leigas que tem a sua própria atividade, o seu próprio trabalho. Esse conselho aqui foi criado já há muito tempo, mas está com uma diretoria nova
nós assumimos recentemente, pouco menos de 4 meses que nós assumimos aqui, e inclusive eu queria chamar aqui, que se apresentasse depois, os membros aqui do Conselho, e nós poderíamos falar de muitas coisas aqui, do Conselho, da atividade nossa interna, mas nós queremos hoje aproveitar para falar sobre um tema muito importante para nós, que seria as eleições municipais, né? Mas só para falar um pouquinho sobre o Conselho, nós entendemos que o Conselho de Leigos, né, os fiéis da igreja, né, os leigos e leigas da igreja, né, devem estar participando, né, inserida nos movimentos, né, nas associações, movimentos organizados, participar nos conselhos, nas pastorais sociais. Então, foi com esse intuito que nós começamos uma nova tarefa aqui, de estar na fase de formação, de criar aqui uma escola de fé política, ou escola da cidadania. Nem decidimos ainda como vai ser o nome, mas essa atividade já faz parte desse processo que a gente vinha discutindo nessa nova diretoria, né? Então, além disso, que nós entendemos que a transformação e da inserção, né, social é muito importante, né? E nós queremos fazer essa tarefa, queremos trazer a nossa colaboração, queremos trazer essa discussão dentro do Conselho, e a gente acredita nesse trabalho e como já falei, está começando uma nova tarefa, um novo trabalho aqui, coordenado por nós e assessorado aí do nosso professor Pedro Aguirre, que está acompanhando o nosso trabalho, e agora está vindo mais outras pessoas aqui que eu acho que é melhor o Pedro Aguirre passar aqui e apresentar eles, né? Mas antes disso eu queria apresentar aqui a comissão atual do Conselho de Lei. Quem faz parte aqui de lei, né, ver se possa falar um pouquinho aqui, né, desse objetivo aqui, da importância do nosso trabalho. Bom dia a todos os irmãos e irmãs. Eu sou Marcos, sou da origem da paróquia Nossa Senhora do Bom Conselho, próxima da subprefeitura do Campo Limpo. Lá a gente tem a missão de ser membro do Conselho Paroquial, ministro da Palavra e da Eucaristia. E no último processo eleitoral aqui do Conselho de Leigos, nós também fizemos a composição da chapa. Eu sou o primeiro tesoureiro, mas acho que a mensagem inicial é de nós pensarmos em uma sociedade a qual Cristo nos ensina bastante. Uma sociedade em comum, uma sociedade de igualdade para todos e todas, no seu pleno direito. Acho que isso que é o mais fundamental. E o que eu converso muito com a Adélia, com a nossa direção, é justamente esse processo. Nós não podemos, enquanto igreja, e também nosso papel fundamental aqui é ser, penso eu, tem que ser suprapartidário no qual ponto de vista de trazer informação do mundo social e político, porém, né, nos alimentarmos dele, porque a gente vive numa sociedade que sem política a gente não vai para lugar nenhum, é o que nos mobiliza, nos movimenta. Me permitam aqui, né, Bertoldo Brecht falou, né, que o analfabeto político, aquele que não sabe qual é o seu custo de vida, não vai para nenhum lugar. Mas sendo bem breve, a importância do dia de hoje para nós é nos alimentar do que está acontecendo, não só nesse cenário pontual político, mas a vida política inserida como um todo. Né? Assim como foi a fala aqui, inicialmente falando, Jesus Cristo foi um ser político, né? Ele trazia a proposta do bem comum, de igualdade a todos. Né? Então, a princípio é isso, a gente vai durante o dia aqui. Não sou candidato, tá, gente? Mas é isso. Obrigado a atenção de todos. Bom encontro para nós. Tem mais alguém aqui com você? A doutora Leia, o Leonardo está aqui, o doutor Manuel acabou de chegar. Aqui a também. Se alguém quiser falar alguma coisa, aqui a gente está apresentando agora a diretoria do Conselho. Se apresentar e falar um pouquinho. Tá ok, vamos então continuar. Então eu gostaria agora de chamar o professor Pedro Aguirre, que venha aqui apresentar para nós a programação de hoje e chamar aqui os convidados que estão vindo aqui ajudando a gente para essa discussão de hoje
sobre as eleições municipais, que é uma das eleições muito importante para nós, e para que a gente possa sair daqui alimentado, né? Possa sair daqui mais esclarecidos aí, e que a gente possa escolher bem os nossos candidatos e candidatas, né? Inclusive tem aqui representantes de candidatos que hoje podem se apresentar e defender as suas propostas, né? Alguns estão mandando representantes, como o João Carlos está aqui representando o prefeito Fernando Haddad, tem outros candidatos aí e uma outra candidata aqui, né? A gente vai primeiro começar com a apresentação aqui dos nossos companheiros e companheiras que estão vindo, e depois a gente vai abrir espaço aqui para os candidatos e candidatas representantes aí, que possam colocar aí a sua proposta de atividade, uma proposta de mandato. Professor, então, por favor, você apresentar aqui o nosso convidado. Tentar ser muito breve, né? Rapidamente. Bom dia a todas e todos. É uma alegria a gente começar os trabalhos. Fizemos aqui várias reuniões desde julho, pensando em um trabalho que começa agora e aí vai caminhar. Temos o momento das eleições e depois grandes desafios. Se a gente puder resumir em 2 palavras, talvez alguma das coisas que nos inspiram é democracia e bem comum. A gente quer fortalecer esses conceitos ao longo de um processo de reflexão. Então é uma riqueza, o Adélio, convidar pessoas tão importantes dessa região, que temos histórias de lutas, Manuel, e temos já uma caminhada, né? E então é muito bacana estar começando isso na Diocese do Campo Limpo, que envolve as subprefeituras do Campo Limpo, Ebibô e Butantã, e envolve mais 7 municípios. Na verdade, um mundo de gente, 3 milhões de pessoas com necessidades, carências, que a gente tem muito para fazer aqui. Então é uma grande alegria ter o Marcos representando a nossa diocese, né? Ter o Manuel das pastorais sociais, coordenador das pastorais sociais, e esse grupo lindíssimo da Leia, da Terezinha e de tantos mais que estão presentes. Tudo isso ganha uma dimensão maior porque temos a felicidade de ter a TV Web, TV Mister Web, que vai estar no YouTube, no Facebook, para a gente continuar divulgando isso depois desse evento. Temos aí 2 semanas de muito trabalho e vamos poder mostrar isso nas paróquias, nas comunidades, nos municípios, esse nosso trabalho. É isso, né? E mais, só, vamos passar para a nossa programação. Nós pensamos a nossa programação da seguinte maneira: nós temos uma felicidade, uma honra de ter pessoas que trabalham muito pela vida da cidade, pela vida da religião, da pastoral. Então nós temos hoje aqui o representante da Rede Nossa São Paulo, Maurício Broinise, que é um dos maiores especialistas em olhar a cidade para permitir uma gestão pública adequada. Então, vendo as demandas da cidade, no caso do mapa da desigualdade, e numa construção que a Rede Nossa São Paulo fez, que ele vai poder falar melhor, que é do programa de metas, que é fazer com que os políticos se comprometam com as reivindicações concretas da sociedade, definindo quais são as metas importantes. Então a gente vai ter essa oportunidade de olhar um pouco a realidade da cidade e um pouquinho, nesse último período, qual foi o resultado das propostas feitas no campo da nossa Prefeitura de São Paulo, que é quem já adotou o programa de metas, né? Mas chamando a atenção para a importância dos outros municípios também terem esse comprometimento. Então, o nosso primeiro convidado é Maurício Broinise, que vai se apresentar a seguir, e a outra convidada é uma honra enorme, temos a Cassia Amaral, da Pastoral Fé e Política da Arquidiocese de São Paulo, que ajuda a construir grupos e campos de reflexão, escolas de fé e política, e estamos nessa caminhada há um bom tempo. Então, com Cassia Amaral, depois do Maurício, nós podemos discutir a importância das eleições, da ficha limpa, de olharmos o currículo dos candidatos e podermos ouvir as pessoas e conversar entre nós do que nós esperamos. Então, acho que é só isso. Tivemos um ótimo encontro e eu queria então convidar o Maurício para vir aqui e nos situar para esse primeiro momento. Então, muito obrigado pela presença de todas e todos. Bom dia a todos e todas. Bem, é um prazer pelo trabalho que a gente tem feito com a ajuda de muita gente que trabalha para construir uma cidade melhor, mais justa, com mais direitos, uma
situação de maior dignidade para a população que ainda carece de muitos serviços e equipamentos públicos, de modo que a gente possa ter uma situação de maior igualdade na nossa cidade. A Rede Nossa São Paulo é uma rede de várias entidades, organizações, que desde 2007, nós estamos completando praticamente 10 anos, no começo do ano que vem, desde 2007 vem fazendo um trabalho que primeiro começa pela apropriação das informações para que a população possa trabalhar com essas informações. A Rede Nossa São Paulo, isso é uma coisa muito importante para todos nós, elegeu a informação como algo estratégico na nossa luta cotidiana. Por quê? Porque informação é poder, informação é fortalecimento dos nossos argumentos, das nossas formas de atuação na sociedade. A gente falou aqui de política. A origem da palavra política vem de polis, lá da cidade da Grécia clássica, 500 anos antes de Cristo, mais ou menos. Sim, ela é muito simples, o significado de política. Como polis significava cidade, a política significava cuidar da cidade. Então, fazer política é cuidar daquilo que é o nosso espaço comum, coletivo, onde todos estamos vivendo. E quando a gente olha para São Paulo, a gente percebe que esse espaço comum, ele não é bem dividido entre todos naquilo que é importante para que todos tenham uma vida digna. Então, a nossa São Paulo elegeu trabalhar com as informações para que a gente entenda como é que está sendo distribuído o orçamento da cidade, para onde vai o nosso dinheiro, como os políticos profissionais que administram a nossa cidade elegem as suas prioridades, por que investem determinados recursos em algumas obras e não em outras, em algumas regiões e não em outras. Por isso que nós fizemos duas coisas que eu vou falar um pouquinho aqui hoje, que a gente considera que são ferramentas para que a gente possa acelerar o nosso trabalho para conquistar uma vida melhor em São Paulo e em todas as regiões adjacentes aqui, vizinhas do município de São Paulo. A primeira foi coletar essas informações todas, criar um observatório que está no nosso site, onde a gente pode ver região por região, subprefeitura por subprefeitura, distrito por distrito, o que é que temos e o que não temos, o que o serviço público está oferecendo e o que não está oferecendo para a população. E aonde falta, aonde o orçamento da cidade, do dinheiro da prefeitura, do dinheiro do Estado, do dinheiro do governo federal, como se fosse algo que estivesse distante de nós. O governo não é dono do dinheiro, ele não fabrica dinheiro na maquininha todo dia para pagar as contas. Os governos arrecadam os recursos de cada quilo de arroz, feijão, açúcar, café que a gente consome todos os dias, além de outros impostos. Todos nós pagamos impostos aqui e pagamos uma porcentagem bastante significativa do nosso salário para os impostos. Uma parte vai para a prefeitura, outra para o governo do estado, outra para o governo federal. Então, esse dinheiro, ele é nosso.
Ele é de cada cidadão, é de cada pessoa que trabalha, que consome e que paga impostos nesse país. O dinheiro não é do governo. Nós precisamos partir desse pressuposto. Nós elegemos governos para administrar a cidade e fazer com que esse recurso seja bem aplicado. Que nós estamos cansados de saber que em muitas esferas, em muitos governos, os recursos não são bem aplicados. Nós temos, como organização da sociedade civil, buscado essas informações para perceber isso, para perceber onde o dinheiro não está chegando, onde o dinheiro público não está sendo bem organizado e bem investido para melhorias que a população precisa. Por isso que nós criamos esse observatório de informações que a gente compõe, que nós chamamos de mapa de desigualdade da cidade. São Paulo tem 96 distritos, 32 subprefeituras. Se a gente for olhar distrito por distrito, que é a menor porção administrativa que existe, cada subprefeitura tem 2, 3 distritos para administrar, a gente vai perceber que em muitos distritos falta muita coisa, em outros distritos tem até demais. Nem precisaria mais ter investimento público. E o mapa da desigualdade, ele mostra como os equipamentos, os serviços públicos, o nosso dinheiro, o dinheiro público, está sendo investido e distribuído pela cidade. É claro que não se refere a um governo, significa um acúmulo histórico de muitos anos, como chegamos aqui. Então, em primeiro lugar, é para isso que a gente lida com a informação. É para que a população se aproprie dessa informação e tenha a capacidade de se organizar, de discutir, de pressionar e de reivindicar para os governos, para as subprefeituras, para as secretarias municipais, aquilo que lhe é de direito, segundo os impostos que todos pagamos todos os dias. Em segundo lugar, nós também desenvolvemos uma mobilização lá em 2007, 2008, para aprovar uma lei em São Paulo que se chama Lei do Programa de Metas ou do Plano de Metas. Essa lei foi aprovada na Câmara Municipal de São Paulo no dia 19 de fevereiro, com uma grande mobilização da sociedade. Muitas entidades, muitas organizações foram à Câmara Municipal, nas audiências públicas, no dia da votação, para pressionar os vereadores a aprovar essa lei. O que diz essa lei? Diz o seguinte: o prefeito eleito ou reeleito, ou prefeita eleita ou reeleita, precisa apresentar para a sociedade um plano de governo com as suas metas bem claras para os 4 anos de governo. Por que a gente fez isso? Por que a gente exige que se faça, pela lei, que se faça proposta de governo na forma de uma meta a ser alcançada? Porque qualquer pessoa que precisa ou que quer administrar essa cidade, que é muito complicada, ela precisa saber, estudar o que é possível ser feito em 4 anos, com a projeção do orçamento para esses 4 anos. Não dá mais para a gente eleger candidatos por aí que falem promessas vazias ou genéricas. Eu vou cuidar das crianças, eu vou cuidar dos idosos, eu vou cuidar dos mais pobres. Não. O que nós queremos hoje é que os candidatos digam exatamente o que eles vão fazer e onde. Onde vai aplicar o dinheiro.
onde é que vai ser feita a obra X, Y ou Z. É no distrito de Campo Limpo? É no distrito do Jardim Ângela? É no distrito do Embu-Mirim? Por quê? Porque, segundo as informações que nós temos, a cidade precisa desses investimentos nessas regiões, para que a cidade se torne menos desigual. Quer dar um tempinho para vocês arrumarem um pouco? É maior do que a cidade de Embu. Então, para a gente perceber como os distritos de São Paulo são grandes, têm populações muito numerosas, maior do que 80% das cidades brasileiras. Bom dia. Bom dia para todos. Então, eu vou mostrar para vocês o seguinte. Até aqui, ó, por coincidência, Capão Redondo, existe livro infantil nas bibliotecas. Daqui para cá é zero. Todos esses distritos têm 0 bibliotecas infantis. Quando a gente olha lá para Consolação, que é onde está a Biblioteca Municipal de São Paulo, vocês conhecem lá? Aquela biblioteca grande que chama Mário de Andrade. Lá tem 5,27 livros para cada criança daquela população lá da Consolação. Acima da média que a ONU indica, que é de 2 livros para cada habitante. Então, lá no distrito da Consolação, São Paulo, ou melhor, aquela região tem um número de livros que satisfaz e ainda sobra a população local. E nós temos daqui para frente 36 distritos sem nenhuma biblioteca infanto-juvenil. Nenhuma. Nós podemos começar a contar aqui. Iguatemi, Cidade Líder, Água Rasa, Brasilândia. Bom, aqui da Zona Sul, deixa eu ver o que tem. Rio Pequeno, perto do Butantã, né? Campo Grande, Vila Andrade, Cidade Ademar, Marcilac, que é lá, Parelheiros. Bom, nós temos essa realidade nessa área aqui de cultura. Vamos pegar um outro... Vai descendo. Aqui é livro para adulto, também segue um pouco, tem muitos zeros. Aqui, vamos só pegar esse rapidinho. Centros culturais, casas e espaços de cultura, que é muito importante para a população, para a juventude, etc. Né? Nós temos 32, 3, 4, 5, 6. Nós temos 36 distritos que têm algum espaço cultural e 60 distritos que não têm nenhum espaço cultural. Né? Vamos dar uma olhada rápida para ver se a gente identifica aqui. Marcilac está aqui, Parelheiros está aqui, Jardim Ângela está aqui, Capão Redondo está aqui, e assim por diante. Todos zerados, sem espaços de cultura públicos da prefeitura ou casas de cultura. Vou pegar um exemplo da saúde, que eu acho que é um tema que está muito em voga. Mais para frente, Bastante? é bem para frente. Dá para notar quantos diferentes assuntos ele trata, né? Aí tem Teatros nem pensar, né? cinema, aqui a educação, Pré-escola, depois creches. aqui ó, vamos olhar a creche rapidinho, vai. Aqui creche não tem zero. Todos os distritos de São Paulo têm creches. Só que alguns, como Guaianazes, tem quase toda a
suas crianças atendidas. Está perto de 98% de atendimento. A demanda atendida de creche é aquilo que chega na creche, que as mães inscrevem para pedir a matrícula, e quantos são atendidos. Lá na ponta, em Guaianazes, no extremo leste de São Paulo, 98% das crianças foram atendidas. 2% ainda ficaram sem vaga. Aí, na outra ponta, aqui na região do centro de São Paulo, na sede, só 30% das crianças foram atendidas. E na Vila Andrade, aqui do lado, só 33% das crianças foram atendidas. 3 tem o Jardim Ângela também. E aqui, Jardim Ângela. Ó, Cidade Ademar, só 50%, só metade. Pedreira, só 50%. Jardim Ângela. Sul, né? A nossa Zona Sul. E Capão Redondo está aqui com 56% das crianças atendidas. Na região, né? Ou seja, aqui, mais da metade das crianças ficaram sem vaga em creche. Até o último levantamento, esse levantamento aqui é desse ano mesmo, 2016. Bom, para que serve isso? Para a gente chegar e esfregar na cara assim dos nossos governos. A realidade é essa. Para a gente chegar para eles e falar: nós queremos que vocês peguem o dinheiro, que é nosso, e invista onde é mais necessário, onde a população está precisando ser atendida. É para isso que a gente faz esse trabalho de levantamento de todos esses dados, todas essas informações. Agora, queria fazer uma pergunta para vocês. A política funciona assim? Não. Por isso que a gente precisa ter a arma da informação. O argumento da informação. Porque na hora, eu vou dar um exemplo aqui, muito genérico, sem fazer referência a nada, a ninguém. Na hora de votar o orçamento, lá na Câmara, e desde a hora da elaboração do orçamento, lá na Prefeitura, os que assim o fazem, os que estão trabalhando ali na elaboração do orçamento, para ver onde vai o dinheiro, tem muita pressão em cima. Principalmente dos vereadores. São Paulo tem 96 distritos, na Câmara Municipal tem 55 vereadores. Se cada vereador representasse um distrito, que não é assim a representação, ainda ficaria sem representação 41 distritos. Então veja só, os vereadores que têm um poder muito grande de fazer pressão na elaboração do orçamento e na hora de votar e mexer lá no orçamento, tira daqui, põe ali e tal, geralmente eles privilegiam suas bases eleitorais e não a necessidade da cidade e das pessoas. Não que nas suas bases eleitorais também não exista necessidade. Geralmente existe muito. Só que aí tem um desequilíbrio, um descompasso. Quem tem poder de pressão acaba tendo maior poder na destinação do dinheiro público no orçamento. Os bairros mais ricos de São Paulo, onde praticamente não falta nada, que é o miolo, o centro expandido, tem biblioteca, tem hospital, tem transporte, tem metrô, tem emprego, comércio, perto, etc, etc, também fazem uma pressão muito forte em cima do orçamento. Porque querem as políticas que beneficiem os seus interesses nos seus territórios. Então, a informação ela é muito importante para isso, para que a gente use essa informação como forma de fazer um debate sério sobre como aplicar o recurso público. Vamos pegar um exemplo, Pedro, de saúde, que eu acho que é importante para a gente olhar. Pegar um exemplo, porque ali, leitos, saúde aqui. Agora vamos, bom, baixo peso ao nascer, vamos, tem muitos dados. Gravidez na adolescência,
é um dado... Deixa eu só mostrar a gravidez na adolescência, que é um dado interessante, depois já na sequência... Aqui, sobe. Na sequência já vem de hospitais, leitos hospitalares. Bom, gravidez na adolescência é o percentual de crianças nascidas vivas cujas mães tinham menos de 19 anos de idade. Existem números bastante significativos em relação à gravidez na adolescência. Digamos assim que não é nenhum crime ser mãe ou pai na adolescência. Muitos de nós talvez já passamos por isso. Mas existe muita gravidez que ocorre por falta de informação, por falta de assistência, bom, por violência e por aí afora. E neste caso nós também podemos olhar um pouco a desigualdade que existe em São Paulo. Lá no Jardim Paulista, que é um dos bairros mais ricos de São Paulo, o número médio é menos do que 1 por ano. Uma criança que nasce de mãe adolescente por ano. Menos de 1. Na média, está dando lá 0,117. Moema também, Perdizes também, Itaí Bibi também, Pinheiros, 1,5. Isso é uma média, né? Que vai se pegando em relação ao cálculo estatístico. Quando a gente chega aqui no final da tabela, a gente pode começar a ver. Vamos pegar aqui, ó, Jardim Ângela, 17. Então, no último ano que foi apurado, que foi 2015 esse dado aqui, 17 crianças nasceram de mães adolescentes. Para todos. Nós vimos aqui a população da subprefeitura de Campo Limpo, do distrito do Jardim Ângela, e nós vimos aqui no mapa que tem 31 distritos, São Paulo, com essas populações enormes, sem um único hospital, sem um único leito hospitalar. Jaguaré, Barra Funda, Vila Guilherme, Arthur Alvim, Alto de Pires, Aricanduva, Sul. Campo Limpo ali. Campo Limpo está aqui, ó. 0. Distrito, né? O distrito de Campo Limpo. Aqui é por distrito. Por distrito. Parelheiros, Marcilac, Afonso Tavares, Tremembé, Campo Belo. Isso aqui vai subindo. Temos 0 até ali, ó. Cidade Ademar agora ganhou um hospital. Santa Marina. Santa Marina. Inaugurado recentemente. Isso. Então, já vai ter ali 271 leitos hospitalares naquela região. Parelheiros vai ganhar um, talvez até o final desse ano ainda. Está quase pronto lá o hospital. Vila Brasilândia vai ganhar outro. Talvez o ano que vem, final do ano que vem, já está na metade da construção. Teve alguma atenção para essa realidade, para os lugares onde tem 0? Teve. Só que é muito lento o processo. Ainda vão ficar muitos distritos com 0 de leitos hospitalares. Em compensação, lá na outra ponta, na Bela Vista, no Jardim Paulista, Consolação, tem um excesso de leitos hospitalares, que é um pouco a história das nossas grandes cidades, que privilegiaram sempre o centro. A gente chama isso de cidade radial. Tudo vai para o centro. Então, agora, se uma pessoa que precisa de um hospital sair daqui de Campo Limpo, ou lá de Parelheiros, ou lá da Vila Brasilândia, para chegar até o centro, no mínimo, a vida dela está em risco. Jardim Ângela está na coluna do meio, subindo 8. Jardim Ângela está aqui. Jardim Ângela tem um hospital até que considerado bem razoável, embora ficou entre os 10 melhores do Brasil. Então, tá vendo?
É sempre insuficiente, né? Mas mesmo assim, acho que, Maurício, comparando a Zona Sul com a Zona Leste, acho que a Zona Leste tem 2 leitos por 1000 habitantes. A Zona Sul tem 1/4 de leito por 1000 habitantes. Essa conta eu nunca tinha feito. Sim. Comparar dentro da mesma cidade. Muito bem. O Padre Jaime é um grande conhecedor dos indicadores. Faz quase 10 anos que ele está... Não, quase 10 anos você está... Faz quase... Quantos anos você está na região? 30. 30, mais de 30 anos. Muito bem. Então, o que nós podemos concluir e também pensar em relação às próximas eleições, dos nossos conversas com candidatos, etc., é para que eles olhem para essa realidade de São Paulo, olhem, se for o candidato aqui da região, tem que olhar para os zeros, para aquilo que está faltando aqui na região. Tem que se comprometer, quando o próximo prefeito ou prefeita for fazer o seu plano de metas, ir às audiências, esses zeros que tem espalhados pela cidade. O nosso lema, que a gente costuma brincar, é zerar os zeros. Nenhum zero. Cada distrito nosso é maior do que muita cidade brasileira e não tem nem 1/3 do que essas outras cidades têm. Em matéria de hospital, biblioteca e um monte de equipamentos e serviços públicos. Tá? Não é uma tarefa fácil. Maurício, Pois não. se posso interromper um Não, pouco fica à vontade. neste olhar para a cidade, olhando que tem colocado aí as creches, os leitos hospitalares, etc. Só no hospital de Mipaimirim, por média por mês, nascem 400 a 500 crianças. Só no hospital de Mipaimirim. Então, como encarar isso na cidade? Com a demanda de creche, a demanda de leito hospitalar e a situação da cidade. Como administrar estas questões? Eu fico inculcado também, não sei se tem saída do jeito que estamos olhando. Aí o Padre Jaime coloca uma questão que não é simples de ser respondida. Ao mesmo tempo que nascem crianças, outras crianças estão saindo da creche para ir para outras séries. Sim. Então vai abrindo vaga, né? E também tem uma falta crônica. Precisaria ter mais creches, né? Agora, a tendência de crescimento da população é decrescente. Ano a ano, nós teremos cada vez menos nascimentos. Essa é a tendência. A gente sabe aqui, antigamente as famílias eram muito numerosas. Cada casal tinha 5, 6 filhos e tal. Hoje em dia as pessoas procuram ter 1, 2 no máximo, etc. Existem outros, eu estou falando na média, né? Então, a tendência de crescimento da população é diminuindo aos poucos. Então não vai ser uma situação que vai precisar ter uma fábrica de creche todo dia, né? Mas temos que construir mais creches. Temos que ter mais creches porque ainda falta, né? Assim como hospitais, etc, etc. São Paulo, pela arrecadação que tem, pelo orçamento que tem, poderia ter uma estrutura social muito melhor. Muito melhor, né? Só que tem determinadas coisas que a gente precisa entender quando se toma uma decisão. Vou dar um exemplo já do governo anterior, para não criar polêmica nesse. Nós somos apartidários como entidade. Não estamos vinculados a partido político algum. Mas a gente defende um programa de construção de uma cidade mais justa. No governo anterior, lá atrás, se resolveu gastar mais de R$1 bilhão, quase 2 bilhões de reais para duplicar a Marginal Tietê. Se perguntassem para mim, eu ia dizer, pega esses 2 bilhões de reais, vai construir hospital, creche, escola, etc, etc. Porque duplicar a Marginal Tietê
E não adiantou nada, o trânsito continua lá. Quanto mais se duplicar essas grandes avenidas, não vai adiantar nada. O trânsito vai continuar lá. Porque quando você duplica uma avenida, ou triplica, e etc., você atrai mais veículos. Essa é a lógica que existe no trânsito. Então, hoje em dia, está em desuso gastar bilhões e bilhões em obras como construção de avenidas, túneis, viadutos, etc. A cidade tem outras prioridades, muito mais urgentes e que beneficiam muito mais a população do que ficar gastando essa...